Olá, pessoal, bem-vindos a mais um EmpowerCast. Eu sou a Flávia Lorenzetti, host desse podcast, que existe para trazer histórias de empoderamento, histórias para te inspirar e para te motivar a virar algumas chaves na sua vida. E hoje eu estou com um convidado bem importante, meu amigo também. A gente se conhece já há um tempo e o que aproximou a gente foi o esporte. Você quer que eu te fale Edu D'Angelo? Edu como? Tanto faz, todo mundo me conhece como Edu Ciroto, Edu D'Angelo Que outro dia eu vi Pedala Edu. Pedala Edu, eu conheci ele como Pedala Edu. É difícil alguém me conhecer como... Hoje só no ambiente corporativo, né? Que me conhece como Eduardo Ciroto, Eduardo D'Angelo. Ainda mais com o estilo de vida que a gente tá trazendo agora, né? Mas Pedala Que Edu. esses dias eu vi Edu Ciroto lá numa publicação esportiva, que a gente vai contar um pouco. Eu conheci o Edu, o famoso Pedala Edu, correndo. Eu já corri nessa vida, gente. Eu conheci o Edu correndo e Edu trabalhava numa empresa de engenharia, é arquiteto de formação. Sou arquiteto. E trabalhava numa empresa de engenharia e fez uma virada de carreira muito legal. Além do que, eu conheci o Edu, gente, ele pedalava numa Between. Ele foi fazer um letap comigo, de Between, tênis e meião, e não letap campus, letap cunha. Então, assim, imagina o que ele sofreu nessa vida, guerreiro, guerreiraço. E hoje ele tá aí despontando como um atleta maravilhoso de triatlon. Acabou de fazer um 70.3, tá arrasando, tá aí chegando entre os top 10, sempre nos primeiros lugares do pódio. Então hoje ele vai contar pra gente um pouco desse todo. Nada melhor do que ele, Edu. Tá com a palavra. É isso aí. Tudo bem, pessoal? Primeiramente, é um prazer estar aqui, Flá. Parabéns por essa iniciativa, né? Você me contou um pouquinho sobre a iniciativa, do porquê do podcast Animal, trazer pessoas aqui que ajudem a empoderar outros, né, que estão nos ouvindo, que estão em casa e que, de repente, queiram fazer uma virada de chave e, por algum motivo, não conseguem ou não podem. É legal também para trazer o quão é simples o esporte, o quão o esporte pode ser simples e a gente acaba também transformando ele em algo mais dificultoso, digamos assim. As pessoas colocam muitas barreiras, né? Muitas. Na verdade, são as desculpas pra gente não sair da zona de conforto. Tem isso, mas dentro do esporte, por exemplo, você pega um ciclismo, né? O ciclismo mesmo, não o andar de bicicleta, tem um pouco também do meu equipamento, o equipamento, de você ter a melhor bike, de repente... Igual você falou, quando eu comecei com uma bike super simples. Sim. E eu não ligava. E não tem que ligar mesmo, todo mundo começou Exato. assim. Eu também tive a minha bike simples. Mas muita gente se sente incomodado. E eu acho que a gente tem que abrir um pouco as portas, igual vocês abriram pra gente, pra mim, assim. Eu lembro até hoje, quando fui pedalar com vocês de tênis e não sobrei de roda, mas... Não, sobrei um pouquinho. Sobrei um pouquinho, que eu lembro. Menino é esforçado. E aí falou, não, Edu, a gente precisa de uma sapatilha pra você. E aí um veio com uma sapatilha, o outro veio com a roupa, o outro veio com o bretelle, meia. E aí quando eu vi, eu era um ciclista uniformizado. Então eu acho que isso é bem legal, mas fica a mensagem de que você não precisa ter pra ser. Não. Basta começar. Exatamente. Conta pra gente, Du. Vamos lá. Primeiro eu quero que você conta como é que você começou no esporte. Boa. Então, como é que foi essa história aí de a corrida? O Edu, quando eu conheci ele, gente, ele tinha bochechas. Alguém roubou as bochechas dele, devolvam. É um processo, né, do Endurance. O Endurance faz isso com as pessoas. Eu comecei no esporte, assim, bem breve resumo, surfando e jogando futebol. Né? Eu era uma criança gordinha e hiperativa, só que eu acabava descontando muito na questão da ansiedade, até um médico mostrar para minha mãe de que o problema era eu não tirar essa energia de dentro de mim, eu acabava descontando na comida. E aí minha mãe colocou para fazer esporte, que era o futebol, na época, né? E desde pequeno eu sempre dobrei treino, mesmo que fosse de futebol, eu dobrava, eu queria sempre fazer mais. E aí eu comecei a surfar, eu passava horas surfando, a ponto de chegar em casa e desmaiar sem comer. Meu Deus! Era engraçado. Mas eu sempre fui muito intenso, né? Com as coisas que eu gosto, com as coisas que eu amo, que é o esporte. Pegava a bicicleta e ia de Peruíbe para Mongaguá, às vezes Peruíbe até Itanhaém pedalando. O que, assim, você pensar hoje pra gente... Não é nada. Nada, fez parte de um quinto do meu treino outro dia, que eu tava lá no litoral. Mas na época, para as condições, era uma coisa muito insana, era uma coisa muito legal.
né? E aí eu fui pro surf, e aí depois eu fui pro Muay Thai, fiquei 5 anos fazendo Muay Thai, fiz um tempinho de calistenia ali no parque porque eu tava de saco cheio de academia, e nessas questões de estar, eu sempre fui assim, eu estou de saco cheio, eu vou mudar. Né? Eu não vou ficar naquele comodismo de falar, não, tudo bem, ó, vida, nossa, é uma merda a academia, mas eu vou continuar aqui. Não, não é esse o meu modo de vida. Se eu tô incomodado, eu vou procurar um modo de eu mudar e não as outras pessoas mudarem o ambiente. E foi com isso que eu conheci a bicicleta. Né? Reconheci, digamos assim, eu tive uma nova conexão com a bicicleta. Né? Eu vi ela de uma outra forma. E uma outra forma eu comecei a olhar a cidade, que foi quando eu morava próximo do Rio Pequeno e trabalhava na Vila Olímpia, demorava 1h30, 2 horas de ônibus. Era um tempo que eu me sentia desperdiçando, no auge da idade, né? Eu tinha 19, 20 anos, falando, meu, ficar 4 horas parado aqui, entre aspas, fazendo nada, lia livro, mas aquilo não consumia o tempo completo. Sim. E aí eu falei, cara, tem uma possibilidade que é ir de bicicleta pro trabalho. Por que não testar? Aí, na época, eu e meu pai, a gente dividiu uma bicicleta de entrada, uma aro de 26, uma mountain bike, que eu usava de dia para ir trabalhar. Então, eu ia pro trabalho e voltava, dava uns 32 km por dia, ia 16, voltava mais 16. Caramba. E meu pai usava à noite para pedalar com os amigos. Então, foi assim que eu comecei a ter o contato com a bike. E nesse meio tempo, um amigo meu falou, Edu, pô, tem um grupo de corrida, eu tinha acabado de terminar um relacionamento longo e eu tava procurando um lugar, sabe? E eu nunca fui muito de festa, né? Na faculdade um pouco, mas eu nunca fui apaixonado, assim, por festas. Sim. Eu sempre fui mais esporte, lifestyle, mais outside, né? Do que inside, do que acordar de madrugada, sempre, do que chegar de madrugada em casa. Eu me sentia horrível, péssimo nisso. E aí esse amigo meu falou, Edu, tem um grupo de corrida lá no Ibirapuera, você não precisa pagar nada, cola lá. Tem um monte de gente legal, vai ser divertido. Falei, meu, mas eu não corro. Não, você corre sim, você corria lá no Muay Thai, vamos lá. Falei, beleza. Aí um certo dia eu peguei, saí do trabalho de bicicleta, fui pro Ibirapuera, uma turma, tipo 60 pessoas, tudo junto, correndo em diversos ritmos, sabe? Aquela coisa legal, com música. Eu falei, pô, isso aqui é legal, né? É divertido. Aí, aparece aí o próximo treino. Aí fui no segundo treino. Aí nesse segundo treino tinha um cara lá, ele falou, pô, Edu, te vi já indo pedalar de bike do trabalho, não sei o que lá, você já pedala, tô vendo que você tá correndo aqui, vamos fazer um duatlon? Falei, que é isso, cara? Que é duatlon? Não, a gente vai lá, corre, depois pedala, depois corre. Falei, cara, mas eu nunca corri. Totalmente assim, da inocência. Vamos. Lá em Alphaville. Falei, vamos fazer esse duatlon. E aí, um amigo meu, tipo, meio que passava por baixo dos panos pra mim a planilha da Tia Lu e falava, Edu, tá aí a planilha, segue a planilha e corre aí. Era bem isso. Aí eu ia pro trabalho, tipo, de bicicleta. Então eu ia de bicicleta, parava na USP, amarrava a bike numa árvore, corria na USP, pegava a bicicleta, fazia o treino na USP, pegava a bicicleta e ia pro trabalho. E foi assim, né, nesse começo. Gente. O tempo todo. Ou ia pro Vila Lobos, indo pro trabalho, parava no Vila Lobos, amarrava a bicicleta ali em algum lugar, fazia o treino de corrida, pegava a bicicleta e ia pro trabalho. Sempre foi mais ou menos assim. E aí eu fui fazer esse duatlon. Na categoria mountain bike eu peguei 5º lugar. E, nossa, correndo todo torto. A Tia Lu até falava, amigo, você é esforçado, mas... Vamos lá, tem muito pra corrigir aqui. Mas aquilo me cativou, sabe? E aí é o que a gente tava falando no começo. Eu olhei aquelas bikes absurdas, né? Eu lembro até hoje que eu vi o Adriano Bastos passando com uma bicicleta. Sim. Aquelas naves, assim, falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Mas vamos lá, tipo, era um negócio, um ambiente, uma energia muito boa que eu acabei me apaixonando. E por aí foi, né? Aí eu continuei ainda fazendo uns duatlons, então corria um pouco na academia, aí eu comecei a correr na esteira... E continuava pedalando e indo só pro trabalho. Eu nunca treinei ciclismo na época. Era só esse treininho de trabalho. E com o tempo fui conhecendo vocês, né? E aí eu comecei a pedalar um pouquinho mais fora. Aí eu quis comprar... Eu lembro até hoje. A gente foi fazer um Romeiros. Sim, com a sua mountain completo. bike. E eu de mountain bike. Na ida disso. eu segurei na roda de vocês o tempo todo. E aí na volta até acabei sobrando. Mas completei, cheguei destruído, mas completei, e aí ali eu falei, não, preciso comprar uma road, sabe? Primeiro melhorinha de trabalho que eu tiver, e nisso eu mudei, bem nesse momento eu mudei, fiz uma transição, que foi, eu trabalhava na Hering, né, assim, eu já era arquiteto, eu trabalhava na Hering na parte de expansão e franquia,
E fui pro Burger King trabalhar na parte de expansão, né? Trabalhar com a expansão da rede. E assim, foi uma mudança de carreira que eu tive, um ganho financeiro que eu falei, tá, agora eu posso vai a comprar uma bike. bicicleta. Aí eu comprei uma Between de entrada na Decathlon Road. Que me acompanhou no Letap. Foi essa que eu te acompanhei no Letap. Mas foi, tipo, o que abriu as portas pra mim. Foi um sonho. Pra mim, eu tava me sentindo realizado ali com aquela vibe. E isso é legal, porque tem muita gente, isso que você falou de a bike começar, tem muita gente que começa e é exatamente assim, compra Between, aí vai, aí entende o que é, começa a perceber que acho que tem várias coisas aí também. É o aprender a pedalar, o aprender a técnica, o aprender a clipar. E aí, depois que você já fez todo esse aprendizado, aí sim você começa a pensar em diminuir peso, em melhorar a relação de marcha. Porque tem gente que acha que já tem que começar na nave que você viu passando, né? E não é bem por aí. E não é... Até você perde ganho de performance, eu acho. Porque Sim. assim, a partir do momento que você extrai todo o suco daquela laranja, aí sim você pode abrir outra laranja. É isso aí. Não adianta nada. Porque adianta você cortar uma laranja no meio, tirar só um pouquinho do suco, já jogar fora e já pegar uma nova. Não, extrai todo o suco que tem ali. Quando acabar, tiver no bagaço, aí você pega uma outra, se você tiver condições, né? Se tiver laranja disponível ali. E isso me moldou muito, né? Porque hoje, quando eu faço as provas, eu falo, nossa, Edu, mas você tá com uma TT faz 1 ano, a gente já vai chegar lá. Eu falo, tudo bem, mas faz quantos anos? Sim, para chegar até aqui, exatamente, para chegar até aqui. E aí, ciclismo, e aí como é que você chegou no triatlon? E aí, eu fui pedalar, conheci o meu atual treinador, que é o Rafael Turtera, e ele falou, Edu, pô, vamos pedalar aqui, e aí eu comecei a pedalar com ele, e aí ele falou, eu faço triatlon. Eu falei, não, o que é triatlon? Ele me explicou que tinha a natação ali junto com a corrida, só que na época, volto falando, não tinha condições, eu não conseguia pagar uma academia pra ir nadar, era inviável pra mim, então aquilo pra mim era um sonho certamente distante e utópico. Aí eu fui com ele um ano, peguei um ônibus numa sexta-feira à noite aqui, fui pra Florianópolis, eu fui de bicicleta pra estação de ônibus lá no Tietê, saí do trabalho, fui de bicicleta pra lá, deixei minha bike, voltei minha bike no ônibus. Nossa! Eu fui de ônibus pra Floripa, desci lá até na estação central, lembro até hoje, tava um frio do caramba, eu peguei a bike, fui pedalando até Jurerê. Cheguei lá em Jurerê pedalando, né, no Iron, pra acompanhar o primeiro Ironman do Rafa. O primeiro não, foi o segundo dele. E ali eu fiquei muito apaixonado pelo esporte. Pra todos vocês que criticam o triatlon, vai um dia assistir um Ironman em Floripa. É apaixonante, assim. Cara, é surreal aquilo. Aquela energia é surreal, é surreal. E é como se fosse uma Disneylândia do esporte no seguinte sentido. Você tem pessoas que respiram o mesmo que você. Você não se sente... Por exemplo, se você sair daqui pedalando agora, você me viu chegando aqui pedalando de bike. Pô, todo mundo me olha na rua e fala... tipo, é estranho. Não é uma coisa comum. Sim. Ali não, ali você tá num ambiente comum. Mas eu acho que é só isso também, assim, respira superação. Você vê que tem gente que, cara, tá lá porque botou como objetivo e vai entregar, mas o cara tá sofrido, tá dolorido e ele tá lá, sabe? Foi os últimos chegando, assim, gente se arrastando. Não que, é legal ver as pessoas se arrastarem, mas a vibe... Você vê que tem uma entrega muito grande. A resiliência das pessoas, entendeu? E traz um pouco, porque você vê pessoas de todas as idades, de todos os gêneros, de todas as cores. E assim, você imagina, você olha aquilo e você fala, é possível pra todo mundo. Sabe? Assim, você fala, se eles podem, eu também posso. Sim. E não é desmerecendo eles, é porque assim, se eles podem, eu também posso. Todos podemos. É aquela velha, tudo que o ser humano faz, eu posso fazer também. É isso aí. Porque é um outro ser humano ali fazer. Mas assim, ele teve todo um trabalho. Quando eu vou poder fazer, eu não sei. E até ali eu não sabia. Aí eu voltei pra São Paulo, ficou com aquela coisa na minha cabeça. Aí eu falei, eu vou começar a treinar no Sesc. Aí eu fiz a carteirinha do Sesc e comecei a nadar lá no Sesc Pinheiros. Sim. Aí eu ficava só atravessando a piscina. Aí eu fui fazer meu primeiro triatlon, né, lá na Estrada Velha. E aí ali eu tomei uma porrada bem grande. Porque isso foi um erro meu. O meu treinador, e à época a minha treinadora também, que era a Tia Lu, eles falaram, Edu, vai pra uma distância pequena. Mas não, eu queria começar na distância mais longa, porque eu já tinha feito Letap. Como assim, né? Porque eu já tinha feito uma meia maratona. Eu queria começar na distância mais longa ali que tinha, que era eu acho que era 2086, 18. Tipo, era uma distância mais randômica, que era a distância que dava pra fazer lá na Estrada Velha, né? Era um triatlo lá na Estrada Velha. E aí ali eu falei, não, cara, o buraco é mais embaixo.
Dá uns passos pra trás. Vou dar uns passos para trás. Aí eu acabei deixando um pouco de lado a natação, continuei treinando bicicleta e treinando corrida. E aí é até uma dica que eu dou. Se você quer começar no triatlon, você, por exemplo, já corre. Vou dar um exemplo. A pessoa já corre. Coloca um ciclismo. Sim. Curte o processo do ciclismo. Depois que o ciclismo se tornar comum, você vem na natação. Ou não, por exemplo, você já pedala. Coloca uma natação. Encaixa uma Vai aos natação. poucos, né? Vê se faz sentido. Fez sentido? Você conseguiu encaixar? Aquilo se tornou algo comum pra você no seu dia a dia? Tipo, é algo normal. Você já entende que você tem que nadar e pedalar. Aí sim você coloca um terceiro esporte. Eu acredito muito nessa inserção aos poucos e não você querer inserir Tudo de uma vez. tudo de uma vez. É igual hábito, né? A gente sempre fala. Você quer. Não adianta você querer emagrecer, aí você fecha a boca e começa a fazer esporte ao mesmo tempo. Cara, você vai jogar os dois fora. Escolhe um primeiro, aí incorporou aquele hábito, Exato. aí você escolhe um segundo, né? E vai aos poucos. E vai aos poucos, tudo e vai na vida. se reeducando. Eu acho que é um processo de educação. Não é um processo de empurrar a goela abaixo, digamos assim. Você tem que se educar. Né? Você tem que educar seu organismo, você tem que educar sua mente, você tem que educar você mesmo, o seu dia a dia, as pessoas em volta de você. Então, eu acho que tem que ser um processo mais com calma e não um processo tipo, tão abrupto. Tão abrupto. E me conta, agora, o que você tem, que eu acho que assim, é um pedaço do que eu vi. Tem duas coisas. Que você tá arrasando agora, que você fez ótimos resultados, acabou de fazer uma prova, eu até brinquei. Eu falei, gente, não quero perder o momento. Sim. Vem pra não perder todo esse momento que ainda tá pulsando aí dentro. E outra coisa, que você fez uma virada de carreira no meio disso tudo acontecendo, no meio de Ironman, ciclo de triatlon e tudo isso, você ainda fez uma virada de carreira. Né? Trabalhava com arquitetura numa empresa de engenharia e hoje está trabalhando já na área da medicina, na área da saúde, com qualidade de vida. Conta pra gente como é que foi isso e acho que o mais importante, assim, a gente sempre fica com medo da mudança, Total. né? Então, como que é lidar com esses medos que provavelmente eles existem até hoje, eles ficam parando na cabeça quando a gente faz mudança, né? Sempre a gente fica se perguntando, mas como é que foi lidar com isso? O quanto o esporte também te ajudou nesse momento, o quanto ele foi um suporte ali para essa mudança ou até para o momento que você viu que já deu? Como foi isso? Conta pra gente. O que aconteceu foi... Eu tava trabalhando uns 3 anos e meio dentro de uma construtora. Aprendi demais lá dentro, demais. Eu tava num momento que eu tava como gerente de contrato. Então eu fazia muito a ponte entre a construção. Teve um tempo que eu fiquei como gestor de obra, então eu ficava em loco na obra. E aí eu tive um upgrade, virei gerente de contrato. E aí eu fazia a ponte entre a obra, a construtora e o cliente. E quando a gente fala cliente, o nosso cliente na construtora que eu trabalhava, que a gente trabalhava com o ramo comercial, com o ramo corporativo. Então, meu cliente era a Amazon. Empresas. O meu cliente era a Google. O meu cliente era a Crefisa. Eram grandes empresas, né? Então, grandes pressões, né? Eu acho que a grande diferença do ambiente corporativo da construção, né, no ramo da construção, ele é muito parecido com o varejo, que é da onde você vem. É uma pressão muito grande perante a resultado e a cronograma. Porque os dois são interligados nesse meio. Sim. Né? Se você atrasa o cronograma, você minimiza seu resultado. Quanto antes você inaugurar, mais você maximiza seu resultado. E aí cria uma pressão meio que injusta ali, nesse meio termo, que é a gente na obra, porque assim, com a obra a gente lida muito também com prazos e curas do que a gente está trabalhando. Com outros fornecedores, por exemplo. Teve obra que eu tinha mais de 110 funcionários abaixo de mim. E quando eu falo abaixo de mim, é abaixo do meu guarda-chuva. Sim. Eles não eram da construtora, então, que eu acho que era ainda pior. Eram terceiros. Né, que a gente contratava em construção. Por exemplo, quem fazia drywall, quem fazia a pintura, quem fazia a porta, quem instalava a televisão. Eram tudo terceiros e esses terceiros quarteirizavam basicamente o serviço. Sim. Então, o rapaz que estava ali que eu tinha que gerir, ele não respondia nem para mim, teoricamente, né? Então, era um ambiente bem estressante,
mas algo que eu sempre mantive o que eu acreditava, e isso foi algo muito difícil, que eu sempre fui uma pessoa do bem. Eu nunca fui uma pessoa muito que impõe as coisas, eu nunca fui uma pessoa que muito rude, muito Sim. macho alfa, sabe aquela coisa, tipo, aquele estereótipo da construção? Sei, Nunca fui. sei. Sei bem. E aí eu quis trazer um olhar diferente. E foi muito legal porque funcionou, sabe? Em todas as obras que eu trabalhei, tive sucesso, eu tive muito um olhar de corporativo. Pessoas. Sabe? Esse olhar corporativo de pessoas mesmo. Ali são seres humanos que estão ali. E eu não vou Nice. impor minha decisão. Eu quero que você... E assim, não é desmerecendo, mas você é o pintor, beleza. Você vai me dizer qual é a melhor forma de pintar. Sim, sim. E eu vou julgar se é correto ou não dentro de um gerenciamento. Mas quem é o especialista da pintura não sou eu. É você. Então você vai me ensinar. A modo que tem que fazer o drywall, você que vai me falar. Eu vou julgar, lógico, a sua decisão. Cabe a mim, como gestor. Mas você que vai me trazer isso. Sim, sim. E mudou. Era muito engraçado porque as pessoas gostavam muito de trabalhar comigo. Os fornecedores, muitas vezes, baixavam o preço para entrar na minha obra. Que legal. Era bem legal. Isso foi um ponto muito legal. Porque no fundo o que traz resultado são as pessoas. São as pessoas, entendeu? A técnica, Independente. lógico, a técnica também. Mas se você tem um bom funcionário técnico sendo uma boa pessoa, Sim. tende a maximizar o resultado. E ali eu entendi, isso foi bem legal, foi algo muito legal, que eu comecei a pegar um gosto pelas pessoas que estavam ali no processo, que eram pessoas muito humildes. Anota aí, gente, lição de liderança. Eram pessoas humildes, refletia muito da onde eu tinha vindo, refletia muito do que foi minha família, e eu via um modo de poder ajudar ali de alguma forma essas pessoas, Sim. sabe? E eu me peguei muito a isso, e talvez isso também me deu uma cegada com relação ao trabalho como um todo, porque a minha paixão pelo que eu estava fazendo não era pela construção, é pelas pessoas que estavam na construção. Sim. Só que chegou num momento que eu comecei a me sobrecarregar de serviço, né? Eu sempre fui uma pessoa agregadora, né? Eu sempre fui sonhador no que sentido. Você fala, duvido você fazer isso. Não, pode deixar que eu vou fazer. E eu sempre acreditei, Flávia, se você é minha gestora, minha líder, e você tá falando que é pra fazer isso, Eu vou fazer. eu vou fazer, porque você tem toda uma gestão sobre o que tá acontecendo, e se você tá pondo isso em cima de mim, é porque eu tenho capacidade de fazer, eu vou fazer. E é muito como eu levo o esporte. Sim. Eu tenho uma pessoa que eu confio que dá treino pra mim, eu confio que ele tá pondo ali na planilha. Eu até falei pra ele na sexta-feira, a gente já chega lá, mas eu tava fazendo um treino, que eu virei e falei, Rafa, se eu fosse aluno novo, eu não ia fazer esse treino. Eu não ia. Antes de fazer, eu já tinha desistido. No meio do treino, eu ia ter desistido com toda certeza. Só que ali, eu me peguei e falei, se ele passou, tem um porquê. Porque eu confio nele. Sim. Entendeu? Se eu não confiasse, eu ia falar, não, tá Deixa fazendo pra lá. besteira. Você entendeu? E eu acho que é a mesma coisa no ambiente corporativo, no ambiente de gestão. Se você tem uma pessoa acima de você que você não confia, Cai fora. não faz sentido. Cai fora. Você entendeu? E era isso que acontecia. Eu tinha pessoas acima de mim que eu confiava no primeiro momento. Então, fazia sentido aquilo. Sim. Entendeu? Então, se você falasse pra mim, Edu, pega esse capacete e a plana ao mesmo tempo e joga pra cima e faz malabarismo, eu ia fazer. Faço e ainda Se sorrio. Se você tá falando que eu vou conseguir. Só que chegou num momento que entraram outras pessoas, como nessa parte gerencial, e que talvez eu comecei a abraçar muito o mundo. Sim. E chegou num momento que eu comecei a me sobrecarregar. Porque outros gerentes foram se desligando ou foram mandados embora. E você foi abraçando o mundo. E eu fui abraçando o mundo. Dá que eu dou conta, dá que eu dou conta. Isso na parte gerencial. Então tinha hora que eu tava, com 9 projetos. Então, 9 clientes, 9 obras e 9 respostas, né? Reports E pra como é que faz construtora. Ironman com isso tudo? 9. E com o esporte. E aí o esporte, eu acho que eu comecei a entrar num processo que eu não percebi de burnout. Só que eu não me aprofundei num burnout, né? Eu não tive um caso de depressão, por exemplo, muito por 3 coisas. 1, a família. Sim. 2, a pessoa que está do meu lado, que é a Lu, que é minha esposa. E 3, o esporte. Eu tenho certeza que se eu não tivesse um dos 3 ali, eu já tinha cedido muito antes. Só que chega num momento que, à noite, eu chegava em conflitos de eu chorar
de insatisfação, de falar, meu, por Nossa. que eu tô fazendo isso? E ser uma pressão tão grande sobre mim de você não suportar. Sim. De não suportar. Sim, De Porque é humano, de tem desabar. limite. Humano tem limite. Eu desabava, eu sentava no canto, eu abria no meio da obra, eu entrava numa sala que já estava quase pronta, eu sentava num canto e chorava. Eu saía desse canto, saía, abria a porta, falava no telefone e fingia que nada estava acontecendo. E tinha que delegar as coisas ainda, você Sim. entende? Então, eu entrei nesse momento com 3 anos e meio de empresa, mais ou Caramba, menos. caramba. E continuava fazendo esporte, né? Porque é algo que eu coloquei como minha fuga. O esporte, ele sempre foi um ponto... Muitos afogam, às vezes, na bebida, Sim. na violência, na balada, na traição, né? Com relação ao Total. sexo. E eu quis me abraçar no Com esporte. Entendeu? Que era algo que me alimentava, era algo que unia eu e minha esposa também, a minha família, sempre que eu podia estar com eles. E aqui, eu acho que aquilo me deu uma força e eu não deixava de fazer. Você não acha que o esporte também traz uma validação? Que todo ser Pode humano ser. fica buscando Pode validação e aí traz uma validação no momento até que a gente tá frágil. Eu nunca Eu tinha falo isso pensado por mim, nisso. porque o Eu nunca tinha esporte pensado traz nisso. validação. Eu falo, as pessoas que às vezes, até pra você começou, por exemplo, começou a pedalar. Pode ser uma pessoa que começou a pedalar agora, começou a correr agora, mas aí você chega no trabalho e de repente você é aquela pessoa que não tem tanto reconhecimento, você é o mais quietinho no trabalho, você chega e fala assim, não, é que eu fui pedalar hoje às 5 da manhã, todo mundo já olha e fala assim, "Ah, como assim? Então você já tem uma validação, Sim. você vira o interessante da mesa. E tem uma outra questão. Você... Pô, é difícil falar isso, e é por isso que eu saí, mas é um ponto de felicidade. Você entende? No seu dia. Sim, sim. Eu acho que era uma carga de felicidade durante o dia que me fazia suportar um todo no trabalho. Sim. Eu volto a Fora falar, tudo isso que não é traz, né? As correto. coisas físicas, químicas que o seu corpo produz. Tem tudo isso também. Manter a questão de Na cabeça. mente. Porque assim, beleza, eu vou dormir 1h da manhã, porque eu fiquei na obra até 1h da manhã. Tá bom, amanhã eu vou acordar às 6, eu vou pedalar, e se eu tiver que chegar atrasado na obra, eu vou chegar. Eu não tô nem aí, mas não vou deixar de pedalar. Sim. Eu comecei a fazer isso. Eu não vou deixar. Eu não vou. Assim, vou chegar Inegociável. atrasado. Tá bom, vou chegar atrasado. Mas ontem você não teve hora pra sair. Eu vou chegar atrasado, é isso. Na Sabe? balança. E aí o esporte me deu esse suporte muito grande, além da família. Só que chega um momento do trabalho que eu comecei a ver, né? Até contei pra você um pouquinho antes, Nos bastidores. nos bastidores, que eu tinha um estalo numa aula de inglês, que eu tava fazendo uma aula de inglês no carro, porque não dava pra fazer na obra, eu não tinha tempo pós-obra de fazer aula de inglês, então eu acabava fazendo, eu descia da obra, ia no carro no estacionamento, ligava o ar-condicionado, porque ficava no sol o carro, e fazia a minha aula lá no carro. E aí a minha professora me perguntou, Edu, o que você mais ama no seu trabalho? O que você ama no seu trabalho? E aí eu não sabia o que responder. Ali já me acendeu uma chama. E depois eu tive mais um caso durante o trabalho, que aí eu falei, cara, não Deu. dá mais. Pra Deu. mim já deu. E foi, tipo, e é muito louco, porque aí hoje, olhando pra trás, eu vi que eu fiquei 1 ano preso nisso. Mas me bastou um momento pra eu tomar a decisão e falar, chega. Cara, é virada de chave. É inegociável. Minha esposa veio, não, calma. Eu falei, não tem calma. Eu vou sair, não sei quando, não sei como, Mas vou mas sair. eu vou sair. E eu pus isso como meta. É louco que a gente tem uns pontos de inflexão, assim, que não dá pra explicar. Não dá dá. pra explicar. Parece que vai enchendo o copo, caiu uma gota, transbordou. E assim, o ponto ali em questão, aconteceram outros muito piores. Aquele ponto não era pra ter, sabe, ter mas tido aí, aquela inflexão toda, sabe? Mas quando a pessoa Até olha me pra você e emocionei. fala o que você ama no seu trabalho, o que você gosta e você não consegue dizer nada, é uma bandeira aí. Gente, presta atenção nisso. Se você tá ouvindo, assistindo agora e tá pensando que eu amo no meu trabalho, nada, tá aqui um convite pra você ouvir essa história e mudar. E aí, muito também foi o papel da psicóloga em casa. Né? Ela não é psicóloga, ela é nutri, mas a minha esposa teve a questão e a calma de falar, tá bom, Edu, vamos sentar. E aí a gente sentou junto no jantar, e a gente tem muito, isso é um hábito nosso, muito gostoso,
que é sempre que a gente pode, a gente almoça, toma café e janta junto. Juntos. Refeição, Também é algo assim, sagrado. sempre que a gente pode, é algo afetivo pra gente. E a gente gosta de conversar naquele momento e discutir sobre o dia. E aí ali a gente fez uma listinha. Né? Ela me ajudou, a gente fez uma lista do que, aonde eu gostaria de trabalhar. Beleza, Legal. você está insatisfeito, mas aonde? E quase todos os itens, na realidade, os itens naquela lista eram relacionados ao esporte. E assim, não é porque eu amo esporte, desde muito tempo. Eu já tive alguns pensamentos nesse período que eu pratico bastante esporte, que talvez eu tivesse descoberto o esporte antes, esporte de alto rendimento, talvez eu tinha virado um atleta profissional, porque eu amo, assim, o esporte, de verdade. Ou teria escolhido uma outra faculdade para trabalhar com esporte, algo do tipo, porque eu realmente amo. Assim, eu acho que é, enfim, uma ferramenta... Mas tá em tempo, né? Você sabe que, assim, é o que seu trabalho tá hoje eu consegui me alocar. ligado com isso. Porque muita gente, acho que, assim, muita gente fica nessa também de virada de carreira. Eu preciso fazer outra faculdade, eu preciso ter curso, eu preciso ter... E cada vez mais, isso até do mercado, tá? Eu falo como presidente de empresa, cada vez mais o mercado tá olhando pro que você quer fazer e não para aquele currículo que você tem. Sim. E foi muito essa questão de você precisa tomar iniciativa. Se você não tomar iniciativa, ninguém vai tomar por você. E isso foi muito claro porque a partir do momento que eu tomei a iniciativa, eu falei, eu vou sair. Eu listei onde eu queria. Mandei e-mail para todo. No dia seguinte, eu já mandei e-mail para toda aquela lista que tava. E comecei a conversar com as pessoas em volta de mim que eu mais tinha proximidade. Cara, e eu acho que é isso. Eu acho que uma dica de ouro é converse com as pessoas que estão em volta de você. Deixa as pessoas saberem. Exato. Não fica... Eu sempre fui isso. Eu trabalhei há uns 3 anos atrás na psicóloga. Eu sempre fui uma pessoa mais fechada com relação a isso. Né? A gente já teve algumas conversas desse trabalho e você sabe que eu sempre fui mais receoso de falar essas questões mais cuidadosas de trabalho. E não tenha vergonha, não tenha medo. Não coloque isso num tabu. Converse. Sim. Explique. Explane. E aí essas pessoas, às vezes, ou vão ter conexões que vão te levar para algum lugar, ou elas vão te acender um novo estalo, sabe? Elas vão acender uma nova vela e você vai sair daquela escuridão. Porque eu sinto muito isso. Quando eu tava na construtora, eu tava num quarto escuro que não tinha porta. Trancado. A partir do momento que eu tive o estalo e fui conversando com as pessoas, parece que se acenderam várias velas e eu comecei a ver várias portas. Elas estavam ali. Só que eu não enxergava. É que a gente tá tão dentro do problema. Eu falo que se você estiver dentro do incêndio, você nunca vai conseguir apagar um incêndio. E justamente isso, quando você vai para quem tá em volta e você consegue falar para quem tá em volta, essas pessoas, elas estão fora do incêndio. Então, às vezes, elas conseguem trazer a gente, olhar a figura de uma forma diferente e falar assim, rapaz, não tá tão quente assim aí não, ó. Ainda há tempo, sabe? Exato. E aí, nesse período, tipo, eu tive uma conversa com um casal... Já virou um casal. Já virou um corte, já, isso aqui. Olha aí, olha esse corte. Uma dupla de amigos meus, em que a gente pedalando, eu tava explanando pra eles o meu problema. E nisso, um deles falou, Edu, por que você não vai trabalhar na Z2? Eu tô falando porque já é público isso. Sim. Inclusive, num podcast a gente fala sobre isso. Edu, vem trabalhar na Z2. Né? Que pra é uma quem empresa, não sabe o que é a Z2... É uma empresa de suplemento esportivo, né? Super forte. É uma empresa nova que tá crescendo. Então, era um momento de eu aliar tanto um desejo de empreendedor que eu tinha dentro de mim, quanto também... Z2, depois desse spoiler aqui, pode patrocinar o podcast. O produto dos meninos é bom também. Mas o que aconteceu foi... Eu não pensei... sabe? Porque muitas pessoas falam... Porque Z2, uma empresa de suplemento que tem a ver com a construção. Sim. Ou com varejo. Pra mim não tinha nada na hora. Mas eu não falei, não, sabe o que é? Você não pôs barreira. Não, eu falei, ok, quando? Não, vamos conversar quinta. Eu falei, tá bom, quinta, que horas? Tal horário. Eu falei, fechou, tô lá. Sabe? E aí, depois que eu falei aquilo, eu falei, o que eu vou fazer? Sabe? Mas assim, eu tinha que ir lá conversar. Sim, tem que conhecer pelo menos, né? Eu tinha que conhecer. E nessa também eu conversei com uma outra amiga minha
que é de marketing esportivo, ela falou, Edu, eu tô abrindo uma agência de marketing com uma amiga minha. Bora? Falei, como assim bora? Não. Pô, você tem essa pegada comercial, a gente tá precisando de alguém que esteja mais dentro do esporte. Vamos junto com a gente? Falei, vamos. E do nada, eu tinha uma entrevista e eu tinha uma empresa junto com duas amigas de marketing esportivo. Assim, em um final de semana. Eu tive esse estalo na quinta, no domingo, à noite, eu já tinha esses 2 projetos rolando, assim. Aí, beleza, fui conversar na Z2, a gente conversou, achamos um caminho bem legal pra mim, desenhamos um caminho bem legal. Só que um dos sócios da Z2, e é quem me chamou pra conversar lá na Z2, é o Paulo Putinelli, um doutor médico do esporte. Sim. E ele tem o projeto Medoc. E aí, naquela conversa, acabou a conversa ali com a Z2, animal. O Paulo falou, Edu, fiz caca, cara. Eu não devia te apresentar pra Z2. O seu lugar é no Medoc, eu tô precisando de você. Eu falei, o que é Medoc, Paulo? Me explica. E aí, nisso, a gente marcou um café. Falei, Paulo, assim, eu não quero falar que não, eu não sei o que é, me explica. Se eu não quiser participar do projeto, eu te ajudo de alguma forma e, de repente, eu trago alguém que queira. Mas me fala o que é, né? Porque era um negócio muito menor ainda do que tá hoje. E aí, ele me explicou o projeto, eu vi, tipo, o tamanho que esse projeto pode tomar. O potencial que isso pode tomar. E o projeto Medoc é uma gestão de saúde com o esporte como elemento central. Aquilo já me brilhou os olhos. A gente tem muito atleta de alto desempenho que é paciente do Medoc. Sim. E quando ele começou a me explicar aquilo, né, do que era o Medoc, eu já falo que é o Medoc para todo mundo, me abriu uma luz que eu falei, nossa, tem um caminho por aí, né? Mas eu falei, pô, é uma empresa muito nova, né? É uma empresa que, assim, tá nascendo. Ela tinha 1 ano e 8, 9 meses, só que como empresa mesmo, com outros funcionários junto, né, outros profissionais da saúde, fazia 6 meses, basicamente, né? 5 meses, era muito recente. Não tinha um caminho operacional desenhado, não tinha nada desenhado. Basicamente era o doutor, uma gestora financeira, uma diretora financeira, que cuidava todo o fluxo de caixa, e uma atendente. Sim. Né? Que é o nosso contato lá, que é a Paty. Só. Eu falei, Paulo, mas... E aí, né? E aí a gente começou a desenhar, falou, pô, tem um caminho aqui. Né? Só que, assim, uma questão é... Eu sempre vim de uma família muito humilde. Já passei por muitos problemas financeiros em casa. Em relação à comida. Enfim, meu pai já perdeu emprego, ficou um bom período desempregado. Minha mãe era professora na época, então ela conseguia só pagar a nossa escola. Enfim. E aquilo mexeu muito comigo na questão financeira. Eu falei, tipo, não dá pra eu largar o meu conforto financeiro, né? Que era a construtora, pra empreender num negócio e, tipo, não ter um retorno ali. Porque não dá. Infelizmente, não tem uma base financeira, uma família atrás pra falar assim, vai lá e arrisca. Sim. E aí, nisso, a gente conversou, chegamos num número ali e falou, Edu, beleza. E aí... Tipo, a gente vê algum bônus, vê de uma forma de poder... E a gente foi desenhando, porque aquilo trouxe uma vontade, sabe? De ambas as partes. Um caminho. A gente desenhou um caminho possível, não tinha caminho possível. Sabe? Quando você começa, você fala, não tem. Só que, mais uma vez, eu não botei bloqueio. Eu não falei, não, Paulo, deixa. Não, cara. E muito legal até você trazer isso, assim, porque você pensar que você não tem aquela base toda financeira por trás, porque as pessoas às vezes falam, nossa, mas eu preciso juntar um caminhão de dinheiro para eu resolver fazer essa troca. E às vezes é só uma composição. Para você fazer uma composição bem feita, e tem muito um pedaço aí de que você também, acho que você tem essa coisa de acreditar e matar no peito também, de acreditar em você. Sim. Porque você sabe que o caminho que vocês desenharam pelo jeito... É um caminho que depende muito mais da sua entrega. Sim, total. E aí é muito disso, era um ambiente novo, né? Era algo em medicina esportiva. Sim. Eu amo esporte, pratico esporte, conheço muita gente do esporte, mas assim, de nada eu entendo de medicina esportiva. Né? O pouco que eu entendo, porque minha esposa trabalha na Car Club, ela me contava as coisas, eu achava animal, ouvia a história do Doc, né? Achava... excepcional, assim, o Dr. Maglioca. E beleza, era isso. Era esse seu conhecimento. Eu não sabia o que
sabe, o que eu podia esperar. Mas eu falei, não, pera, é uma empresa. Sim. Eu acho que eu tenho que olhar isso como um meio corporativo, tá? O que eu aprendi nesses 14 anos de corporativismo que eu tive? Entendeu? Porque eu passei pela Hering, passei pelo Burger King, passei por uma startup que é a Oio, passei por uma construtora. Verdade, teve a Oi no Teve meio a do Oi, caminho, teve lembro a Oi, que disso. foi uma startup, que também foi uma mudança que tipo, eu tomei. O que tudo isso pode acrescentar para uma empresa nova? E aí foi isso que eu decidi fazer. Eu falei, não, eu vou pegar toda essa caixinha que eu tenho e aplicar ela aqui. Muito legal. Entendeu? Aí eu cheguei na construtora, expliquei a história pro dono da construtora, fui conversar direto com o dono. Eu falei, Du, é o que você ama. E isso que é muito legal. Eu tinha certeza, porque assim, ele era uma pessoa que quando ele me contratou foi pré-pandemia, né, Sim. na construtora. Sim. E eu entrei uma semana antes da pandemia Nossa. e tudo desabou. E ainda bem que eu fui pra lá, né? Porque eu trabalhava com hotelaria, Nossa. que era na Oi. Que Que foi embora do Brasil. Desabou 5 vezes. Foi embora do Brasil. E aí ele segurou, matou no peito e falou, Edu, eu vou te segurar aqui, vou ficar te fazendo rodízio entre as obras pra você aprender, mas eu não quero te demitir. Eu tinha de tudo pra demitir, porque a obra que eu ia tocar era uma obra da WeWork, que quando veio a pandemia também cancelou as expansões. Então eu fiquei num ambiente ali meio perigoso, sabe? E ele me acolheu. Sim. Então eu tinha muito carinho por ele com relação a isso, pessoalmente. E chamei ele, inclusive, no meu casamento, tudo. Que legal. E eu tinha um medo dessa afronta, sabe? De contar pra ele que eu ia sair da construtora. E quando eu falei, e eu contei o motivo, ele chorou, né? Porque eu tava saindo. Mas ele ficou muito feliz. Sim, sim. Porque ele viu a minha felicidade em contar sobre o projeto. Não, e tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você. E é esse o ponto. Tanto que é por isso. O dia que eu perguntei, eu encontrei o Edu outro dia saindo da ciclovia, aí eu... O que você tá fazendo? Eu falei, não, peraí, essa história você tem que contar lá no meu podcast. Você tem que ir lá contar essa história. E aí, junto desse momento, dessa história linda, veio aí agora esse resultado que você fez aí no 70.3. Foi divertido. E o que vem pela frente agora, que tá chegando aí? Até contar um pouquinho, faz 7 anos que eu faço triatlon. Eu fiz o meu primeiro... Já? 7 anos? 7 Gente, anos. tô velha. É que assim, vamos lá. Meu faz pai 7 amado. anos que ou eu corro, eu pedalo, ou eu nado. Faz 1 ano e meio que eu corro, pedalo e nado. Tá bom. Tá. Que eu consegui encaixar os 3 perfeitamente dentro dos... Tudo bem, mas eu ainda tô dentro do 7, tô contando os anos. Na minha vida. Mas foi 7 pra mim e 7 pra você. E aí... Ano passado eu fiz meu primeiro 70.3. Pra quem não sabe, é 1.800... 70.3 é o meio Ironman. Né? A meia distância do Ironman, que é os 1.800 nadando, Sim. 90 pedalando e 21 correndo. E eu fiz o ano passado lá em Floripa, consegui um resultado bom. Foi surpreendente pra muita gente. Pra mim também foi, porque foi 4 horas e 13, que é um tempo muito bom. Muito bom. Mas, se você for ver todo o histórico, não é tão surpresa assim, porque eu treino já há muito tempo com bicicletas, aquilo que a gente conversou. Sim. E eu tinha acabado de comprar a TT, né? Que a TT é aquela bicicleta de contrarrelógio que você fica fechadinho, cabeça baixa. Exato. Então, eu tinha muita base por trás para poder chegar naquele resultado. Foi 11º geral, 4º da categoria, no meu primeiro 70.3. E aí ali assim... Um belo resultado. Um belo resultado. E aí meu treinador, tipo, pro Rio, a gente fez um trabalho muito bom pro Rio também, tivemos problema. E São Paulo fez for fun. E aí a gente tava bem esperançoso, porque podia dar agora pro 70.3. Foi Floripa, né? Foi em Floripa também. Porque era uma prova que, apesar de eu não estar no ciclo pra essa prova, porque eu tô me preparando pro Ironman, vou fazer pela primeira vez, é o full, que é 3.800 nadando, com 180 pedalando, e uma maratona correndo depois, 42 km correndo depois, tudo um na sequência do outro. É muita coisa. Né? E aí a gente tava bem esperançoso por 2 motivos. Um, porque eu tava encaixando um treino muito bom. Apesar de eu não ter descansado do jeito... Tipo, eu não tava fazendo tanta velocidade, tipo, no 73. O foco é o full. Continua sendo full. Mas eu tinha aquela prova no meio. E por eu ter desenvolvido muito bem a natação, que é algo que eu sempre tive como problema.
Muito bem mesmo, assim. Eu no começo do ano, Encaixou. e aí veio essa questão de encarar os problemas. Eu sabia que o meu maior problema hoje no triatlon hoje é a natação. Então, no final do ano, a gente tomou a decisão de que a gente ia abrir mão, abdicar um pouco. O que eu falo abdicar um pouco é, ao invés de eu começar o dia correndo ou pedalando, eu começo o dia nadando. Tá. Então, o esporte principal durante 1 mês e meio, 2, foi a natação. Então, todo dia eu acordava e ia nadar. Tipo, virou algo, acordava, ia nadar, depois eu fazia o que tinha que fazer. Depois eu pedalava, eu corria. Sim. E isso fez, tipo, era um problema que eu falei, não, tem que enfrentar. E fez uma curva de aprendizado muito acentuada. E foi bem legal. Só que aí chegou na véspera da prova do 70.3 de Florianópolis, por questões climáticas, a Defesa Civil e o bombeiro Cancelaram a natação. falando, não vai ter natação. Aí a organização teve que cancelar a natação. Então, só que assim, se falar, só cancelar a natação, beleza, aí você vai só correr, pedalar e correr, só que muda toda a dinâmica da prova. Porque na natação, a gente já tava planejando que eu ia nadar, ia ser um dos primeiros a nadar, pra poder sair não tão atrás dos primeiros da bike, pra poder fazer força, tentar chegar nos primeiros da bike e ir junto com eles. Sim. Pra poder correr e tentar disputar uma posição melhor. Só que quando você tira a natação, o que acontece? Larga todo mundo por time trial, né? Tipo, Sim, por sim, tempo. sim. Então, se, por exemplo, você é o número 100, você é o primeiro a largar. Se você é o número 1800, você é o último a nadar. E vai soltando de 5 em 5 segundos. Então, aqueles bons ciclistas ficaram espalhados por todo... Nossa Senhora. Então, não tinha referência. Sim. Você tinha que fazer força e ponto, acabou. E outra, teve uma questão que o meu número era 891. Eu fiquei 45 minutos na chuva pra largar. esperando pra largar. Só que na chuva, torrencial, frio. Então, assim, a gente teve que fazer uma estratégia de alimentação. Só que a gente ficou sabendo isso no sábado, 7 horas da noite. E aí teve que reconfigurar tudo. De última hora. De última hora. Eu tenho a sorte de ter minha esposa, Que é Nutri. que é Nutri. E ela é minha Nutri. Eu até falei pra ela, falei, meu, o que você fez pra mim, você tem que fazer pra todos os pacientes. E ela fez e, tipo, foi muito recompensada com agradecimentos que foi. A gente vai ter que mudar tudo. Sim. Tudo. Sabe o plano de prova? Muda. Tudo. Infelizmente, meu treinador mora na Alemanha, a gente não conseguiu discutir muito, né, sobre o que ia fazer. Aí na manhã a gente discutiu ali, chegou num ponto, a gente falou, beleza, vamos nessa. Só que eu acabei me empolgando um pouquinho no ciclismo. Teve essa questão da chuva, né? Choveu bastante, eu tentei me aquecer o máximo que deu. Deixei pra sair de casa no último segundo, né? Pra não fechar a transição e pra não pegar tanta chuva, não passar tanto frio. Então, a gente reconfigurou a alimentação. O pedal também a gente botou um pouquinho mais de potência ali pra poder fazer. E quando começou a prova, eu tava com a perna muito fresca. E foi muito louco porque, como eu vim, acho que de muito volume, minha perna tava muito boa pra pedalar. Então, tipo, um pedal que a gente tava programando, eu fiz, tipo, 20, 30, 20%, não, 10, 15% a mais. Nossa Senhora. Então, a gente tava programando 270, 280 watts, né? Porque é o quanto de potência eu coloco ali no pedal. No pedal, a força, a gente acabou pedalando pra 300. Nossa. Então, tipo, foi um momento e ali eu falei, ai, fiz caca. Mas na corrida eu consegui suportar muito bem. E aí começou uma briga mental muito grande, né? Porque ali no final foi bem legal, porque no final do ciclismo eu encontrei o Vitor. Eles me encontraram, na realidade. O Vitor da Z2, que é o dono da Z2. Sim. E o Paulo Putinelli, que é o... Eu vi vocês correndo juntos. E aí a gente saiu pra correr junto, praticamente. Que legal. O Paulo saiu lá na frente, eu em segundo. E o Vitor em segundo e eu em terceiro. Então a gente correu muito tempo junto. Que legal. E aí chegou no momento que, tipo, eu passei eles na primeira volta. E aí na hora que abriu a segunda volta, aí vem a questão de estratégia. Como tava chovendo muito, eu acho que eu bebi muita água no ciclismo, porque a gente colocou uma alimentação 100% líquida. Minha barriga começou a fazer um pouquinho de barulho, né? Porque muito líquido na barriga. E eu não transpirei. Por causa da chuva. Por causa da chuva. E aí eu dei uma cedida, porque tinha o Iron, o foco era o Iron. Aí nisso o Vitor me passou, no que me passou eu falei, eu vou na nuca desse cara até o final. Só que era muito doido, porque assim, normalmente você consegue ter a noção em que posição você tá, porque você vai vendo conforme vai passando. E ali você não sabia, porque às vezes o cara tá na sua frente e largou 45 minutos antes. Atrás, exato. Então você não sabe. E aí foi muito, tipo, de olho fechado. E aí quando chegou... Beleza, chegou, fui pra massagem, né? Tem a massagem comigo, tinha que comer. Você nem sabia o lugar que você tinha feito? Não sabia nem o tempo, não sabia nada. Só cheguei e fui lá pra trás.
Aí na hora que eu saí da área de... Porque quando você chega, isso é bem legal, tem um monte de comida, né? Um monte de coisa pra você comer. E aí quando eu saí, eu encontrei um amigo meu, o Gustavo da Culpa, a gente tava conversando e ele falou, pô, Edu, você foi benzaço. Não, mentira. Foi o... Eu vou lembrar quem foi. Mas aí ele falou, meu, você foi benzaço. Eu falei, Como assim? como assim foi benzaço? Meu, olha aqui, você ficou em 10º geral. Eu falei, quê? É, você ficou em 10º geral. Caramba. E aí eu fui ver, tipo, eu fiquei em 10º geral, terceiro da categoria, sem conseguir fazer tanta força, Sim. porque o foco é... E aí vem muita questão do foco é foco, né? Eu acho que vem muito do que eu aprendi tanto no trabalho quanto nesse período todo de esporte, é respeitar o processo, né? Deixar bem claro se o foco que você tem é esse, não desviar. Sim. Por exemplo, eu tava falando que eu tinha entrado junto com duas amigas numa empresa de marketing Sim. esportivo. Só que a partir do momento que eu vi que o foco era o meu doc, e eu não ia conseguir, Aí você manteve o foco. e aí eu mantive o foco, que era aqui. Né? É Conversei com isso. elas, Às vezes não dá super pra abraçar o entendemos, mundo. e aí ficamos no foco. E aí agora a gente vai pro 70.3, Não, vai Ou pro pro full. full. Vai pro full. que é o completo, volumes altos de treino. Quanto tempo isso? Quando vai ser? Vai ser 19 de maio. 19 de maio. Gente, tá aí já. Tá aí na porta. Mês, a gente tá no pico de treinamento agora. Cara, quantas lições. Olha, você trouxe lições pra gente hoje. Muitas lições de vida. Sim. Acho que lições do esporte. E pra quem ainda duvida, o esporte ensina muito. Sim, O e que você muda passou vidas. agora. Não, o que você passou agora de ter que replanejar é tipo isso. Às vezes acontece alguma coisa, vem uma Covid. A gente tem que fazer todo um replanejamento do negócio também. Se você não tem essa Maleabilidade. uma flexibilidade mental. Uma flexibilidade mental e uma inteligência emocional para lidar com isso, provavelmente muita gente estragou a prova. Então, uma coisa vai moldando a outra, sabe? Acho que o esporte ele vai forjando o profissional. Uma Sim. coisa não tem como, não. Eu sempre incentivo as pessoas a fazer isso. E no momento de empresa que a gente tá, isso faz total sentido. Né? Porque eu falo, hoje a gente é uma startup de medicina esportiva. Porque a gente tem crescimentos assim, a gente tem que configurar a meta toda semana. Toda semana a gente tem que olhar a meta e traçar a meta da semana por... É lógico que a gente tem a curto, médio e longo prazo, só que o que eu falo agora nesse começo de semana, às vezes no final de semana já é outro. Porque tá crescendo Tá numa crescendo velocidade absurda. Absurda. E aí e é essa questão de reconfigurar. Beleza, às vezes o que eu disse semana passada já não é uma verdade. Às vezes a meta, e aí vinha, tipo, a meta já era, literalmente a meta dobrou. Sim. Porque a gente chegou tá numa crescente que às vezes o número que a gente tinha planejado aqui, pô, passamos. Refaz. Vamos refazer, reconfigura. E aí entendeu? Tem que estar preparado para isso. Tem Porque tem gente que não aguenta essa paulada. Tem gente que fala, não, isso aqui não é para mim, que loucura. Tem gente que precisa de estabilidade. E São uma perfis. loucura. É uma loucura. Mas é uma loucura boa. É Eu uma tô loucura. apaixonado, sabe? E a gente Startup muda é sempre a vida. uma loucura. E assim, eu tô trabalhando com mudança de vida. Conta pra gente o que é meu doc. Vai, tá todo mundo curioso. Deixar melhor pro final. O meu doc, a gente é um projeto de gestão de saúde, basicamente. Né? Como assim, Edu, gestão de saúde? Da mesma forma que você tem, por exemplo, ser gestor financeiro, que cuida de toda essa parte financeira, é a gente com a saúde. Só que a gente tem o esporte como elemento central dessa mudança de saúde. A gente acredita que o esporte seja um elemento central para poder fazer essa mudança de vida, mudança de chave na vida de uma pessoa, uma melhora de vida, uma melhora de qualidade de vida, uma melhora de longevidade, uma melhora de performance. Tá? Como assim? Me explica melhor. Tá bom. Eu tenho... Dentro do time a gente tem várias disciplinas, né? Medicina esportiva, medicina de qualidade de vida, cardiologistas, isso falando de médico. Sim. A gente tem psicólogo, a gente tem nutricionista, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem treinador de mobilidade, a gente tem treinador esportivo e tudo isso no mesmo time. Então, por exemplo, a Flávia, hoje ela faz somente ciclismo, vou dar um exemplo, e você quer melhorar a sua performance esportiva. Tá bom. Então a gente tem um médico do esporte, que junto com o nutricionista, junto com o fisioterapeuta, vai traçar um plano, porque você já tem um treinador, não tem problema, você já tem um treinador, você pode fazer parte. É totalmente personalizado. Que legal. Eu escuto a sua história, você me conta qual é a sua dor, aonde você quer chegar,
e eu traço o melhor plano para você. É isso, meu doc, de uma forma... De ponta a pra ponta, saúde, pelo que eu entendi, de ponta né? a ponta. Então, E assim, vai melhorar meu sono, vai melhorar minha alimentação. é 360, sabe? É uma coisa mais Mentalidade, tem profunda. psicólogo, você falou, né? Tem psicólogo esportiva. E é uma coisa... A gente trabalha de uma forma integrada à saúde, né? De uma forma, desculpa, integral à saúde. Sim. Ou seja, eu vou te cuidar de uma forma completa. A Flávia, ela não tá aqui, por exemplo, porque ela tá com problema no ouvido somente. Tá bom, por que esse problema no ouvido? Da onde ele vem? E por que ele vem? Mas se eu fizer esse procedimento, vai atrapalhar um outro ramo? Estou dando um exemplo mais genérico Tá bom. da vida dela. Por exemplo, o esporte. Flávia quer melhorar o desempenho esportivo dela. Mas se eu aumentar a carga de treino agora dela, será que não vai atrapalhar no trabalho? É isso aí. E será que não vai influenciar? Gente, é o momento que eu estou vivendo. E é muito nisso, né? Nessa base que a gente trabalha. E eu vou dar um outro exemplo. Flávia não faz esporte, né? Ou a Flávia tem uma amiga que não faz esporte. E é essa amiga, você vê que ela quer entrar no esporte, se indica a gente, Sim. ela vem no nosso time, a gente consegue fazer toda a base. A gente, volta a falar, a gente pode falar desde um plano de medicina integrado, que eu vou trabalhar com você durante 4, 6 ou 12 meses, somente com medicina, ou como você é uma nova entrante no esporte, você quer, digamos assim, dar um all-in, falar, cuida de mim, eu consigo entrar com uma medicina de qualidade de vida, eu consigo entrar com uma psicóloga, eu consigo entrar com uma nutricionista, eu consigo entrar com um treinador esportivo. Legal. Então, eu tenho ex-triatleta profissional dentro do time dando Que treino, legal, que é a que Gi legal. Bertucci, que é uma baita profissional, foi 21 anos como atleta profissional, sabe? A gente tem treinadores de força. Então, basicamente isso. Completíssimo. O meu doc é um gestor de saúde para você. Maravilha, Du. A gente está encerrando. Boa. Antes da gente ir embora, duas coisas. Primeiro, quero te agradecer, te desejar toda a sorte aí, já que tá chegando. Torço muito, acompanho lá pelas redes e torço muito para você. Acho que você vai fazer uma prova linda. Vai ser legal. E deixa para nossa galera aqui uma mensagenzinha antes de ir embora. Aquela que se você pudesse tocar a cabeça ou o coração de todos por aí, amplificando sua voz. Eu acho que assim, tanto na vida quanto no esporte, curta o processo e acredita em você. Sabe? Confia. Confia que vai dar certo. O quanto você passou lá atrás para poder chegar nesse momento. E tudo isso que você passou lá atrás vai te dar uma base para esse momento e você precisa confiar em você. Além de confiar em você, você precisa confiar nesse processo que você está vivendo e ser constante nisso. De nada adianta você falar, eu vou e só fica na... Não. Constância. Sim. Vai demorar 1 ano? Beleza, vai demorar 1 ano. Vai demorar 2? Vai demorar 7 anos. Faz 7 anos que eu comecei para poder chegar. 7 Desde anos aquela você vez sonha. que eu fui de bicicleta para Floripa e olhei aquilo ali e falei, eu quero fazer um dia. 7 anos depois eu tô fazendo um treinamento para poder chegar naquele momento. Então, acho que é isso. Acreditar, ser constante e Respeitar toda a sua respeitar todo o história. processo. Muito bom, muito bom. Obrigada, Du. Obrigada mesmo. Obrigado. Pessoal, para você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações. Toda terça-feira, às 11 horas, tem episódio no canal e manda pra gente. Escreve lá, compartilha com um coleguinha que tá enrolando para fazer um esporte, para ver como o esporte pode ajudar na vida. E quem sabe o meu doc não ajuda também. Obrigada e até a próxima. Valeu!